O novo alvo do STF, pelo que tudo indica, é o Nicolas Ferreira. Primeiro a gente tem que entender que o STF é uma corte que ela tem que ser provocada para tomar uma atitude, para julgar. E ela acaba de ser provocada em um processo contra o Nicolas Ferreira. E se você pensa no passado recente, nos últimos 2 anos, pelo incrível que pareça, tudo que a corte queria julgar, tudo que a corte queria se intrometer, alguém provocou. Então a gente pode imaginar que existe um pombo-correio ou os pensamentos da corte sempre acabam se difundindo e alguém tem a brilhante ideia de provocar a corte. E aí a corte, o Supremo Tribunal Federal, consegue legislar, ou melhor, a palavra legislar não está correta, não está na Constituição, então não podemos citar. Eles acabam influenciando, tomando decisões e são obrigados a definir a direção do país. Obviamente que eles não gostariam e eles não fazem isso por mal, porque eles estão sempre defendendo a democracia, né? Obviamente. E agora eles são provocados a censurar o Nicolas por obstrução da justiça. Esta é a acusação. Isso porque no dia 3 ele citou que o Moraes iria pagar por seus crimes. Isso foi considerado uma ameaça para dificultar o processo do Bolsonaro, que neste exato momento está em prisão domiciliar. Ou seja, eles não têm nem vergonha na cara. Mas na minha concepção, sabe qual que é a realidade? É que eles chegaram na mesma conclusão que a minha. Qual que foi a minha conclusão? Que o dia 3 só foi tão poderoso, só foi tão grande por causa de um nome especificamente. Teve 2 nomes organizando, Silas Malafaia e Nicolas Ferreira, nomes de peso. Obviamente teve várias pessoas pelo background. O Silas consegue puxar uma galera? Consegue. Mas quem puxou de verdade foi o Nicolas. O Nicolas produziu 2 vídeos, o Nicolas foi no Flow, o Nicolas posicionou, o Nicolas realmente se esforçou para lotar. E o resultado foi claro. E o último protesto, o último ato que teve uma presença relevante foi depois de um vídeo do Nicolas que pegou 70 milhões de visualização. Ou seja, na minha análise, o Nicolas é um grande drive e é um poder, uma força que nem a direita conseguiu reconhecer ainda. Porque a direita não estava acreditando que os atos do dia 3 ia dar tanta gente. E obviamente que a esquerda e possivelmente o STF já fez essa leitura e percebe que se eles não calarem o Nicolas, a justiça poderá alcançar eles. Ou melhor, a gente pode até fazer uma análise melhor. Se eles não levarem a justiça até o Nicolas vai levar a justiça até eles. Eu acho que essa foi a conclusão que eles chegaram. Antes de começar, que eu vou começar aqui por um vídeo do Paulo Figueiredo, que você vai conseguir conectar todos os pontos. Antes de começar, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você quiser, faça uma contribuição, fique à vontade. Vamos começar aqui falando algumas falas do Paulo Figueiredo. E aqui ele já vai ter uma resposta. No início desse vídeo ele já vai ter uma das respostas que é a principal pergunta desse vídeo. Presta atenção. O Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender. Não adianta. Prender o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As fichas do Moraes não acabaram ainda, tá? As fichas dele estão com um pouco dano, com um dano muito limitado e com um revés muito alto. Vamos supor que ele bloqueie a rede do Nicolas, as redes sociais do Nicolas. O revés social, o revés da mídia vai ser gigantesco, porque a mídia já pulou do barco. Como assim, Floriano? Olha essa matéria.
Globo News mudará a linha editorial e dará guinada à direita, diz jornal. Eu já falei isso para vocês ontem. Tudo indica que isso aqui tem uma alta probabilidade de estar acontecendo. Porque qual que é o caminho para você mudar a linha editorial? Você demite as âncoras, o que representa realmente o espectro político que você defendia, para você ensinar a todos, ó, não é esse caminho que a gente quer ir. Você vai contratar novas pessoas de direita e dessa forma você meio que alinha com o resto da equipe de forma intangível, já que não é um negócio que você pode reunir pra galera, todo mundo fala assim, pessoal, então até agora há pouco a gente defendia o governo Lula por questões que ele tá indo pro buraco, a gente tem que trocar a linha editorial e a partir de agora a gente vai para ser centro-direita caminhando para o extremo. Todos de acordo? Todos de acordo, ok? Perfeito, vamos lá atacar o governo Lula agora então. Você não pode fazer isso. Ou seja, você precisa dar sinais e os que não se adaptarem, você vai lá e tira a cabecinha e contrata outro. Ou seja, se o Moraes for utilizar as fichas com menor impacto e alto dano, as mídias vão atacar como estão atacando já por causa da medida de censura do Bolsonaro. E as coisas lá fora só pioram. A reputação depois da prisão do Bolsonaro, do Moraes, do STF do Brasil como um todo só piora. Vice-secretário de Estado dos Estados Unidos diz: Brasil vive uma ditadura judicial. Aí tem jornal de esquerda rasgando, odiando falar disso, mas está falando que as atitudes do Trump foram corretas de censurar o Brasil. Legitimidade está no talo. As coisas daqui para frente só vão piorar para o STF. A questão é até onde eles vão segurar a corda e vão fazer o Brasil sangrar. Sim, o Brasil vai sangrar, eu vou te explicar o porquê dessa afirmativa também. Ex-presidente da OAB defende dar uma bala na nuca de Bolsonaro. Amigos, aí fica difícil de defender, né? Aí fica realmente difícil de defender. Hoje é um dia de festa. Essa palavra xingamento que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos o assombrem. Que isso? Preso em regime domiciliar por qual crime mesmo? Traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal seria a pena de morte, bala na nuca. A gente tem que rever a galera da OAB, pelo que parece, né? A gente não tá muito bem frequentado esse lugar. Marcos Duval diz que decisão de Moraes o impede de visitar mãe com câncer. Agora imagina se a mãe do Marcos Duval falece. Realmente, o ditador fica cada vez mais sanguinário. Me parece mais um erro de estratégia. E o que não falta no governo, na gestão, para ser mais, usar as palavras fidedignas, é erro. Não para de errar o Moraes e só piora a situação. E agora, amigos, vem o pior cenário de todos, que eu já venho avisando a vocês várias e várias vezes. Eu comentei até os outros vídeos, agora eu vou explicar um pouco melhor. Alerta Economia. Esse aqui é o José Faria, ele é um analista de economia, de investimento e tal. Ele faz alguns comentários bem relevantes e bem embasados. Alerta na economia brasileira. PMI composto de julho cai forte, de 48 para 46, o menor nível em mais de 4 anos. Vamos traduzir o que significa isso, tá? Na semana passada, o índice de confiança da indústria, da FGV, já soou o alarme. E hoje, os dados do setor de serviço vieram fracos, confirmando um quadro preocupante. O coquetel explosivo inclui aumento de custos operacionais, que faz sentido, porque a exportação, o impacto das não exportações para os Estados Unidos vai fazer as empresas diminuírem a produção. Isso aumenta o custo fixo, gerando um resultado de custos operacionais mais altos, diminuindo a margem e fazendo as empresas tendo que repassar preço. Inadimplência crescente de clientes, ou seja, a taxa de juros pegando forte. Redução no emprego. Isso aqui ainda não se demonstrou no índice do IBGE, mas tudo indica que vai se demonstrar. Taxas de juros elevados. Isso a gente já sabe. Novo imposto do IOF. Sufoca as empresas, diminui margem, tem que ter repasse. Aumento das tarifas de exportação para os Estados Unidos. O aumento ainda não foi efetivado, mas muitas empresas já cancelaram os pedidos. Esses fatores estão minando a economia. Observe o gráfico abaixo. Raras vezes o PMI composto ficou abaixo desse patamar, sinalizando o risco de contração mais profunda. O que você acha? A economia vai se recuperar no segundo semestre
ou veremos uma turbulência? Qual que é a sua opinião? Esse aqui é o PMI consolidado do S&P Global do Brasil e você percebe que o ritmo caiu muito. A atividade econômica agregada diminui no ritmo mais rápido desde abril de 2021. Ou seja, realmente é um dano colossal que está acontecendo com o país, porque simplesmente o presidente fez várias cagadas fiscais e não vai parar de piorar. Isso aqui é basicamente fechar o caixão do Lula, quando isso aqui realmente se efetivar e chegar na ponta, quando chegar as demissões. Enquanto isso, o Lula está completamente perdido, fazendo piadinha em palanque. Ele está completamente descorrelacionado da realidade. Ele não está entendendo o tamanho, tá? O tamanho da baga que vai explodir na mão dele. Ele não tem nenhum cacife político, nem de inteligência, nem de assessoria para bancar isso. Isso aqui vai condenar o governo a um fracasso retumbante em 2026. E nem tô falando de uma escalada de sanção do Trump, que também está contratada por causa da decisão do Moraes. Se o STF não rever, que eu acho que vai rever, vai ter uma escalada. Vai ter uma piora gigantesca. E aí vem o Lula, nesses showzinhos que ele faz, e fala isso aqui, ó, presta atenção. Eu, certeza, não vou ligar pro Trump para conversar, não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar... E ele já falou que quer falar. Qual que é a jogada do Lula aqui? Ele sabe que ele não vai conseguir negociar. Se o Trump pega e fala assim, eu quero falar com o Lula, e o Lula não liga, o Lula não se posiciona, o que vai acontecer na percepção do brasileiro? Ah, o Lula, por ego, não está negociando e por isso que a gente está se ferrando. Hoje, o que o Lula tenta fazer? Tenta ancorar a culpa da taxação do Bolsonaro. Mas com o tempo, a memória da galera é fraca. Vai terceirizar a culpa para a gestão do Lula. Ele mesmo falou, eu sou um grande negociador, quando eu sentar com o Trump eu vou dobrar e vou fazer acontecer. Essa é a percepção de alguma parte da população nesse exato momento. Se ele não executar isso e começar a chegar a dor até a população, acabou. E aí ele fica nesse discursinho pôde e sem olhar para o real, o que importa. O brasileiro vai sofrer muito. Certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump, para convidá-lo para vir para a COP, que eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Pergunta para ele o que ele pensa sobre corrupção. De ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, mas não vou ligar para o Putin, que o Putin não está podendo viajar. Eu vou ligar para muitos presidentes. Essa, o Putin não tá podendo viajar, é muito forte, né? Por que porque ele resolveu atacar um país? Então, cara, vem aqui, cara. Você não tá preocupado com o planeta Terra? Não tem outro lugar pra gente morar, nós temos que colher aqui, meu, pelo amor de Deus. Se ele não vier, é porque não quer. Mas não vai ser por falta de delicadeza. Porque ele não quer, ele tá querendo colocar a culpa da negociação do Trump. Mas o Trump já entendeu a jogada e já estabeleceu a estratégia. Ele vai ficar batendo no caso, estou aberto. Vem aqui, Lula, as portas da Casa Branca estão abertas. Não, vem aqui, vamos negociar aqui, dentro do Salão Oval. E o Lula tem um grande medo de ir no Salão Oval. Mas imagina se o Trump fica repetindo o convite e começa a viralizar aqui dentro que o Lula não quer ir negociar. O Lula vai deixar o Brasil ser taxado por medo. Ou seja, enfraquece mais ainda ele. Carme e democracia. Eu vou com isso. Ou seja, fica nesse papinho mole que realmente pega algumas antas, infelizmente, mas a grande realidade é que as empresas estão fazendo por si. Você falou assim, o Trump foi fraco, ele pegou e isentou vários setores. Embraer sinaliza aporte de 500 milhões de dólares em linha de defesa nos Estados Unidos para ter tarifa zero. Teve muita negociação nos bastidores para ter essa isenção total de produtos. Os empresários foram lá e pagaram preço, porque o governo brasileiro não conseguiu ter acesso. Mas Embraer conversou com alguém, está colocando 500 milhões de investimento nos Estados Unidos. Daqui a pouco a produção da Embraer está onde? Nos Estados Unidos. Daqui a pouco os Estados Unidos estão produzindo muita laranja. E aí o Brasil fica menos competitivo. Por que você acha que a laranja foi isenta? Será que não teve um acordo desse também? E aí o Estado falou assim, cara, beleza, você pode importar para cá, mas eu quero que a produção em 10 anos, em 4 anos, em 2 anos, 10% seja aqui, 2% seja aqui, 5% seja aqui. Aí você passa no know-how de plantação. Daqui a pouco os caras pegam e fazem, eles têm terra. Entende? Ou seja, isso aqui não está mostrando por quê? O governo deveria assumir essa negociação, não assumiu. No mundo, aprendam uma coisa, não existe vácuo no mundo. Se você abre espaço, alguma coisa vai ocupar aquele espaço. E basicamente o governo brasileiro
abriu espaço para negociação, ou seja, abriu espaço, a lacuna que ele não quis ocupar de negociar, as empresas foram lá e ocuparam. Mas uma negociação do país, do Brasil, consolidando essa negociação, ia tornar tudo mais fácil. Talvez as empresas iam pagar menos. O dano para o Brasil seria muito menor. Mas como deixou esse vácuo, quem ganhou, obviamente, foi os Estados Unidos. Folha chama Moraes de tirano e critica a ordem de prisão de Bolsonaro, a censura. Ontem eu fiz um vídeo, ontem à noite eu fiz o 4º vídeo, foi sobre isso. Quem quiser ver, é só buscar o 4º vídeo de ontem, vocês vão ver. Foi o vídeo antes desse. E eu tô trazendo isso aqui por quê? Porque tá gerando uma repercussão gigante. A mídia virou a chave para bater no Moraes, chamar de ditador e censura. Antes, esse adjetivo só era utilizado pelos bolsonaristas, ou seja, a galera tá acordando, está acordando. Gilmar Mendes abandonando o Moraes, medo da Magnitsky. Por que ele tá fazendo essa afirmativa, tá? Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Gilmar Mendes. Por que eles estão falando que o Gilmar Mendes disse isso? Essa matéria saiu na coluna da Mônica Bergamo dentro da Folha de São Paulo. A Mônica Bergamo é considerado a porta-voz do Gilmar Mendes. Normalmente entre o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Como a gente não acredita que o próprio Alexandre de Moraes estaria se autocriticando, só sobrou o Gilmar Mendes. Aí vem nesse Twitter aqui e completa, olha só. Gilmar Mendes, também conhecido como Ministros, manda recado para Alexandre de Moraes via imprensa, um clássico brasileiro. Ou seja, isso aqui já virou um consenso, já vi algumas fontes, algumas pessoas já me falaram que a mensagem foi do Gilmar Mendes. Lembra que Gilmar Mendes é um dos ministros mais poderosos ali, ele conjuntamente com Barroso. O que o Alexandre de Moraes está tentando fazer é levar todo mundo para o buraco. E aí eles estão se debatendo para não cair. Agora eu quero que você preste atenção no que a Mônica Bergamo falou aqui. Lembrando que ministros que é o Gilmar Mendes, e ela fala alguns trechos assim muito, muito interessantes. Presta atenção. E eu acho que muitas pessoas com quem eu conversei falam, mas onde é que houve a transgressão? Quer dizer, ele pode discursar, mas ninguém pode publicar em rede social. Quer dizer, o que eu tinha entendido é que ele, Bolsonaro, não podia ficar tweetando, postando coisas, e que não podia fazer isso de forma disfarçada, usando o perfil do filho dele, como o Roberto Jefferson usava da filha, né, para todo mundo saber que é ele. Mas se ele pode discursar, se ele pode dar entrevista, como que isso não pode ir para as redes? Então, está sendo considerada ali uma decisão inusitada do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que o que o ministro tem toda a razão de estar nervoso, vamos dizer assim, mas tem dado demonstrações cada vez mais fortes de que realmente está afetado, né, por tudo que está acontecendo. Olha aí, ela faz a mesma leitura que eu já fiz antes. A mente do Moraes não é mais uma mente racional. O ideal seria ele ter um pouco mais de sangue frio, vamos dizer assim, né? Coragem que ele não precisa mostrar mais que ele tem, firmeza ele não precisa mostrar mais que ele tem, e agora talvez fosse o momento de um certo sangue frio. Isso é opinião que não é minha, mas é de colegas dele da corte e de muitas autoridades do governo com quem eu conversei desde ontem. A pergunta é, por que o Gilmar Mendes, que eu suponho que tem o WhatsApp, é porque talvez o Moraes agora esteja sem o WhatsApp, né? Mas deve ter algum meio de contato, nem que seja por um telefonema. Por que ele não falou diretamente com o Moraes? Moraes, dá uma segurada. Já vou adiantar, que foi o que eu falei no vídeo de ontem. Teve conversas no período da noite inteira, o dia inteiro para convencer o Moraes. Só que ficou o tic-tac, que se demorasse muito para reverter, que eu acho que vai reverter a prisão do Bolsonaro, ou vão chegar em alguma coisa para agradar o Trump e o Trump não escalar ou passar anistia, o Trump não escalar as sanções, e eles estão preocupados com o tic-tac, que uma hora pode sair um anúncio de Magnitsky. Magnitsky tem casos de pessoas que entram, mas não existe caso praticamente nenhum de pessoas que foram demagnificadas, ou seja, dessancionadas. Ou seja, é muito pesado e eles estão com medo, obviamente. Porque a esposa do Moraes, que era uma válvula de escape para minimizar os impactos das sanções, vai ser sancionada agora. Ou seja, o Moraes está um personagem completamente irracional. Que acham isso, né? Quer dizer, se você tem um adversário como o Bolsonaro, cuja popularidade está caindo, que a maioria da população está contra ele, que faz manifestações que não foram gigantescas, foram grandes, mas não foram maiores do que as anteriores.
tá errada, ela tá mentindo. Foi bem maior do que a última. Cara, foi maior que todas as recentes foram maior. Foi maior. Porque foi no Brasil inteiro. Eles estão querendo comparar só Paulista. Beleza, só Paulista, ok, não foi a maior de todas. Mas se você colocar o Brasil inteiro, foi gigantesca. Isso aqui é falácia argumentativa. Manifestações às quais nenhum governador de estado compareceu e são isolados. Deixa eles, então, seguirem, né? Porque eles estão perdendo o jogo e talvez essa decisão, a gente não sabe quais vão ser os efeitos, mas talvez essa decisão, há um temor no governo, em alguns setores do Supremo, de que essa decisão não ajude em nada, pelo contrário, dê uma força ali especial para o Bolsonaro nesse momento. Que vai dar, não, deu a força e ela tenta ali ser o porta-voz, ser realmente a comunicação do STF, mas de uma forma que, na minha humilde concepção, é uma vergonha, tá? Uma vergonha. Agora eu vou te mostrar um trecho de uma entrevista do Nicolas na CNN, que eu acho de suma importância você compreender o que ele fala aqui, porque tem tudo a ver com o próximo passo que pode vir do STF. Presta atenção. Meus parabéns, vocês estão confessando que nós já não estamos em uma democracia. Eu te pergunto se o senhor se sente responsável pelo que aconteceu. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a quem está nos assistindo. A peça central da prisão do Jair Bolsonaro é Alexandre de Moraes. Não pode ser eu. Obviamente, uma decisão sem pé e sem cabeça, uma decisão onde abre brechas para se cometer uma falta e depois ser punido por algo que não faz nenhum sentido. Basicamente, ele viu as pessoas na manifestação, nem mesmo se comunicou, como não foi no caso do Rio de Janeiro, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, ele literalmente viu as pessoas. Então essa citação aí, acredito que Alexandre de Moraes coloque o meu nome para poder dar relevância em uma decisão irrelevante que ele deu. Ou seja, a peça central de fato disso tudo é Alexandre de Moraes. E é interessante como as coisas mudam de foco, né? No mesmo dia que se deu aí grande repercussão a respeito da... Depois dessa entrevista que veio o pedido de censura das redes dele, tá? Vaza-toga, de mensagens que foram vazadas pelo ex-assessor de ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, uma baita de uma coincidência. Então não, jamais seria responsável por uma pessoa ser presa por não ter dito nada. E se estão confessando de que ele foi preso somente por poder olhar as pessoas na manifestação, meus parabéns, vocês estão confessando que nós já não estamos em uma democracia. A oratória e a lógica que o Nicolas usa para a comunicação é genial, tá? Realmente me surpreende, e principalmente pela idade dele. Ele não tem tanta idade, mas tem uma qualidade de comunicação invejável. Alexandre de Moraes poderá colocar uma tornozeleira eletrônica no deputado Nicolas Ferreira, diz CNN. Isso aqui é uma fake news, caros amigos. Fake news, fake news. Não tem nenhuma fonte, eu não achei nenhuma fala da CNN, eu pesquisei. Talvez possa ter em algum lugar, se eu estiver equivocado, me mandem, porque eu realmente me esforcei para buscar na CNN, usei ChatGPT, usei tudo. Não tem nenhum lugar que confirme isso, o que me gera um grande descrédito nessa página aí que é no centro da política. E amigos, o objetivo aqui desse canal é sempre trazer a verdade. Então, esse tipo de matéria, quando tiver, e eu estiver vendo que está difundido, porque algumas pessoas me mandaram, eu vou trazer aqui. Logo, lembro para vocês agora, no centro da política, não é uma página confiável, tá? Não é uma página confiável, porque ele tá dando uma fonte, não tem link, não tem nada, ó. Eu pesquisei, tá? Eu fui atrás, não tem, tá? Não tem. Não tem, isso pra mim é lamentável, porque não tem necessidade de usar mentira e a direita tem que ser diferente, esse tipo de coisa queima, tá? Queima e perde reputação, falando como a gente estivesse usando fake news. E tem gente que tá distribuindo isso de forma inocente, que talvez seja até o caso deles, mas não me parece, porque, pô, foi as primeiras páginas que eu vi compartilhando isso, foi essa e mais uma, tá? Dito isso, continuando. PT pede bloqueio de redes sociais de Nicolas Ferreira ao STF. Deputado Rogério Correia solicita suspensão dos perfis digitais do Nicolas por incitação contra o Supremo, o STF, e obstrução da Justiça. O deputado federal Rogério Correia, do PT, tinha que ser do PT, né? Dessa vez não foi o Lindbergh, apresentou uma representação ao STF contra
também o deputado Nicolas Ferreira, acusado de incitar ataques à corte e tentar obstruir a justiça. O documento protocolado nesta terça-feira pede bloqueio cautelar dos perfis públicos do Nicolas nas redes sociais por pelo menos 90 dias. A petição aponta que durante a manifestação na Paulista, em 3 de agosto, Nicolas exibiu uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob medidas cautelares, e usou a imagem para impulsionar discursos contra o STF. Entre as frases ditas estão: Alexandre de Moraes vai pagar pelo que está fazendo. E sem a toga você não é nada. Quem realmente se ofendeu com essas colocações, na sua opinião, tá? Quem será que deve estar incentivando esse tipo de requisição, a provocação para o STF tomar uma postura? Eu deixo vocês responderem aí nos comentários. Segundo o parlamentar petista, as falas configuram coação no curso do processo, incitação a crime e tentativa de obstrução à justiça. O pedido inclui a notificação das plataformas digitais para cumprimento imediato da ordem judicial, sob pena de multa. Correia argumenta que o uso das redes sociais por Nicolas tem sido sistemático e coordenado para atacar a integridade do judiciário e que a medida é necessária para preservar a ordem pública e a autoridade constitucional. Amigos, é mais um ato desesperado que eu não acredito que vai ter cacife para se tangibilizar. Eu acho que se o Moraes der essa canetada, em seguida vão libertar o Bolsonaro e depois vão soltar o Nicolas, ou seja, liberar as redes do Nicolas. E se por acaso, tá? Se por acaso isso não acontecer, um bloqueio das redes do Nicolas vai viralizar de uma forma absurda no Brasil inteiro. A pressão dentro do Brasil já está gigante. Fazer isso é um tiro no pé gigantesco. É impossível de acontecer? Acho que não, porque é um agente irracional. Mas eu acho que os agentes em volta não permitiriam, tá? Teria uma revogação extremamente rápida e quanto mais tempo deixasse, o efeito seria completamente contrário ao objetivo, que é silenciar e diminuir a força da direita. Vai amplificar de forma gigantesca. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se quiser contribuir, fique à vontade. Um abraço e até o próximo vídeo.